Brasil é um dos poucos países que equipara uma doação de interesse público a uma herança ou uma transmissão privada. Não faz sentido nenhum ser tratado da mesma maneira. Quer dizer, se eu tiver um determinado patrimônio e doá-lo ao meu filho, eu tenho o mesmo tratamento tributário do que se eu doá-lo a uma organização que está trabalhando pelo bem público em qualquer tema. As organizações sociais, elas são responsáveis por garantir o desenvolvimento crítico, da massa crítica de uma sociedade. Não existe governo progressista suficiente sem sociedade civil organizada. Ela é fundamental para o fortalecimento da nossa democracia. Uma teia que move no dia a dia esses esforços todos. O ITCMD, ele nasce sobretudo como imposto sobre herança, né? Imposto sobre sucessões, né? E as doações passam a ser também abrangidas por esse imposto, uma forma de evitar uma certa elisão fiscal que poderia acontecer se eu, em vez de deixar um patrimônio apenas para quando eu morresse, que fosse ser transmitido aos meus herdeiros, eu doaria aquilo em vida e evitaria, né, o ônus do pagamento desse tributo. Para a herança, comparativamente com outros países, o ITCMD é baixo, né? 4% a 8%, comparativamente com outros países, é um valor bem baixo. Agora, para a doação, a gente não deveria pagar, porque, afinal de contas, você está contribuindo para um bem público. Você não devia ser punido por doar, você devia ser incentivado. O grande problema que nós temos no Brasil é que nós não diferenciamos as doações para fins exclusivamente privados, ou seja, por exemplo, de um pai que doa para um filho, daquelas doações de interesse público, em que eu dou por uma causa, por uma organização de interesse público, na qual não vou ter um benefício privado. A lógica do imposto, da contribuição é essa, a gente arrecada e depois vai transformar isso em serviços públicos, política pública. Acho que se você está falando, não, eu estou pegando o meu recurso, eu estou doando ele integralmente para uma finalidade pública, você não deveria pagar. A complicar, quer dizer, além do custo financeiro do tributo, o ITCMD é um imposto estadual, o que significa que nós temos no país 26 legislações diferentes, mais a do Distrito Federal. A gente trabalha com arredondamento de centavos em compras, então as pessoas vão fazer uma compra com produto, ou numa loja física, ou agora em lojas virtuais, a gente está entrando no mundo online, e podem arredondar os centavos, essa pequena diferença é doada para organizações sociais. A gente adquiriu, junto com o apoio do Escritório de Advocacia, um know-how de como fazer doação em cada estado, que é muito específico, que você fala, meu, que loucura, mas é porque realmente tem estados que se você doar R$1, nós somos obrigados a recolher 4% de imposto no mesmo dia. Isso inviabiliza a nossa operação em vários estados, em 10 estados hoje. Se isso coloca tamanha instabilidade no campo da sociedade civil, é em troco do quê? Quanto o Estado tem arrecadado de ITCMD? Alguma coisa que justifica criar essa constante ameaça no campo da sociedade civil? Aqui em São Paulo, custaria 24 milhões de reais conseguir retirar esse desestímulo a doações de recursos privados ao conjunto das organizações da sociedade civil, né? Eu acho que em termos de custo-benefício, talvez fosse um dos melhores investimentos que qualquer governo poderia fazer. Eu acho que a gente tem um primeiro caminho fundamental, que é no âmbito dos estados, né? As organizações, os setores de investimento social privado, os atores que acompanham essa temática, poderem buscar caminhos de reconhecimento da natureza distinta daquelas doações em relação às doações privadas e a transmissão por herança, e, portanto, conseguir aprovar legislações estaduais que reflitam isso, produzindo avanços nessa direção.
Os dados que a gente já consegue ter em mãos hoje mostram que cria-se toda essa parafernália, sujeita-se as organizações a um conjunto de burocracias enormes, além do próprio custo do imposto, para no final do dia o que aquilo gera em termos de receita tributária é algo muito ínfimo e irrelevante na composição dos orçamentos públicos, né? Eu acho que essa é mais uma evidência do anacronismo que é nós seguimos tributando doações de interesse público no Brasil. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Ana, eu faço parte da equipe GIF. Espero que vocês estejam gostando da nossa jornada. A nossa próxima mesa vai falar sobre o ambiente legal para o financiamento das organizações da sociedade civil no Brasil. Eu vou convidar para moderar essa mesa a Aline Souza, que é pesquisadora da Coordenadoria de Pesquisa Jurídica Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde a todas e todos. Boas-vindas para quem está chegando nessa parte da tarde. Queria, desde já, convidar as pessoas que vão estar aqui na mesa, a equipe da GV que tem trabalhado nessas pesquisas. Então, por favor, Natália, Natasha, Augusto, Eduardo, se puderem subir. A gente está propondo para essa mesa 2 momentos. O primeiro, apresentar uma síntese dos principais achados das pesquisas que ainda estão em curso, né? Então, nessa websérie que vocês acabaram de ver, nesse vídeo, já saíram alguns destaques. De lá para cá, essa produção foi no meio do ano, algumas coisas avançaram, então a nossa ideia é compartilhar com vocês, mesmo antes dos resultados finais das pesquisas, porque a gente entende que uma pesquisa jurídica aplicada, o interessante é que ela possa ser compartilhada assim que a gente tem os principais achados, né? Então, é fazer uma atualização para vocês com relação aos principais achados. A gente vai fazer um lançamento no final de um destaque, então todos vocês vão receber essa publicação. A gente ficou pensando, depois do almoço, num lugar tão bonito, como é que a gente poderia estimular esse debate. Então, a gente espera que vocês gostem, que realmente são questões muito instigantes, que uma análise aprofundada tem nos feito refletir. E depois dessa primeira rodada de compartilhar achados, reflexões e dados, a gente quer convidar para uma reflexão de próximos passos de agenda de perspectiva. Então, os próprios pesquisadores vão dar a opinião deles, algumas diretrizes, mas a ideia é que a gente também faça isso juntos com todos vocês que estão aqui assistindo. Queria começar recapitulando o que foi muito falado aqui na parte da manhã. Precisa entrar a próxima apresentação, que é com relação ao cenário de queda de financiamento que a gente tem para as organizações da sociedade civil no Brasil. Então, alguns dados, tanto de financiamento público quanto privado, nos últimos anos, mostram uma queda muito acentuada. Então, a gente tem um contexto desafiador quando a gente vai debater o ambiente da sustentabilidade econômica das organizações. Já tem a próxima? Certo. Então, a gente teve uma queda de 2014 para 2016 de financiamento público de 80%, se a gente for pensar as transferências diretas do governo federal, pensando a União. De 2010 a 2017, a transferência, dados do IPEA mostram 75 bilhões transferidos para as organizações da sociedade civil. A cada ano, o que é repassado sempre representou menos do que 1% do orçamento geral da União. Então, é importante também a gente entender o setor contextualizado nas finanças como um todo, né? E pensando aqui do lado direito, com relação à fonte privada,
embora a gente não tenha uma pesquisa única que sistematize todas essas doações, né? A André, hoje mais cedo, mostrou uma queda muito grande do Brasil no World Give Index. Então, foram 47 lugares que o Brasil caiu. Foi o pior desempenho em todos os anos desse índice, que é anual. A gente fez uma pesquisa junto ao Banco Central e a queda foi de 40%, pensando as operações de câmbio, né, doações estrangeiras vindo para o Brasil, no período que eu mencionei, 2014 a 2016. E, nesse mesmo período, o censo GIF, como já foi debatido aqui na parte da manhã, mostra uma queda de 30%. A gente sabe que o cenário dessa crise, dessa dificuldade da sustentabilidade econômica, não está relacionado só à questão do direito, mas a gente começou a perceber que legislações podem, sim, ter um papel importante, tanto para criar barreiras quanto para fomentar o campo. Então, é por acreditar nessa premissa de que a legislação tem um impacto nesse cenário que a gente começou a desenvolver um projeto em parceria com o GIF e o IPEA para tentar sugerir aperfeiçoamentos na nossa legislação. Então, como é que a gente faz isso? Nessa frente de conhecimento, que é onde a GV está mais responsável, 4 pesquisas, então, por isso que a gente temos aqui 4 representantes das pesquisas, e a ideia é que a gente passe por cada uma delas para vocês conhecerem em que pé que estamos. Como eu disse, elas estão em curso, então a gente espera ainda aprofundar mais algumas dessas análises. Eu queria começar convidando a Natália Aquino. A Natália faz parte da equipe que está olhando a 13.019, que é uma legislação muito importante, acho que todos vocês aqui na sala conhecem, relacionada às parcerias com o poder público. É uma legislação que foi construída como âmbito nacional, então ela tem um impacto grande, pensando política pública em todos os entes federados, né? E uma legislação que entrou em vigor, considerando todos os municípios, estados e União, muito recentemente, né? Então, 2017 foi quando todos os municípios já tiveram entrado em vigor dessa lei. E aí é um desafio começar a fazer uma pesquisa no início de uma legislação, da implementação, mas, ao mesmo tempo, nos pareceu uma janela de oportunidade muito importante a contribuir nesse monitoramento. Quem coordena a pesquisa é o Thiago Donini. Infelizmente, ele teve um problema de saúde hoje de manhã, mas a Natália está muito capacitada, nos ajuda todo dia com essa pesquisa, então vai poder apresentar. Natália, você pode compartilhar conosco as principais análises? Obrigada, Aline, obrigada. Como a Aline falou, estou substituindo o Thiago Donini, que coordena a pesquisa, e ele manda um cumprimento a todos. Bem, como a Aline comentou, com alguns indicadores do IPEA já, eu vou voltar neles em alguns instantes, mas a gente usa um pouco esses indicadores do IPEA para avaliar a questão da sustentabilidade econômica das OSCs e o financiamento público, pela lógica das parcerias. A nossa pesquisa delimita o tema de financiamento público por um modelo específico, que é o modelo da Lei 13.019. Muitos de nós chamam de marco regulatório das organizações da sociedade civil, MIROSC. Ela foi editada em 2014, profundamente alterada em 2015, entrou em vigência de forma gradual em 2016 na União e nos estados, e de forma obrigatória para todos os entes federados, inclusive os municípios, em 2017. Então, como vocês podem ver, é uma lei que entrou em vigor muito recentemente. O percurso da nossa pesquisa, que se iniciou em 2017 e vai terminar só no segundo semestre de 2019, ou seja, é uma pesquisa em andamento, ela veio até meados de 2018, levantando os dados sobre a regulamentação, notadamente na União e nos estados. A partir da publicação do IPEA, a gente pôde delimitar um pouco o objeto da pesquisa. Então, o que a gente verificou? Verificou que o financiamento público, de 2010 a 2017, decaiu muito dos repasses federais, principalmente a partir de 2016, que, coincidentemente ou não, é o início da vigência da lei. O IPEA também aponta alguns dados de concentração de recursos na áreas de saúde e educação, onde 50% dos repasses federais estão lá, e também vê uma concentração de 90% dos recursos para entidades de grande porte, que são consideradas entidades com mais de 100 empregados registrados. Além disso, uma inexpressividade em 2015 e 2016 e uma total ausência de recursos em 2017 para as organizações que são definidas como de defesa de direitos e minorias. E isso
fez com que a gente formulasse peraí, deixa eu mudar o slide aqui. 2 perguntas norteadoras da pesquisa, que são os nossos desafios da pesquisa. E são elas: quais aspectos relevantes para a sustentabilidade das OSCs na regulamentação e nos parâmetros de fiscalização da Lei 13.019? E o modelo da Lei 13.019 viabilizará financiamento para as OSCs que atuam na agenda de defesa de direitos de grupos e minorias? São essas dúvidas relevantes. E, para responder essas perguntas, a gente segue com alguns dados coletados e o andamento da pesquisa. Primeiramente, dados do governo do Estado. A gente tem uma avaliação específica do Estado de São Paulo, onde também se verifica uma concentração de recursos. 90% dos recursos são destinados a áreas da saúde, que normalmente utilizam o modelo convenial antigo e o modelo do contrato de gestão com OS, e também verifica uma queda de recursos para áreas que se sujeitam ao MIROSC, como, por exemplo, meio ambiente, esporte e juventude. Então, esses dados são compatíveis com o que foi trazido, né, pelos dados do IPEA, que mostra a concentração de recursos em algumas áreas, notadamente a de saúde, no âmbito estadual, e uma inexpressividade de repasses públicos para determinadas áreas que se sujeitam ao MIROSC. Também mostra que ainda prepondera o modelo de contrato de gestão com OS e o sistema convenial, que circulam a grande maioria dos repasses públicos estaduais. Agora, esse daqui é um mapa, que depois vai circular para vocês também, que mostra os estados que já regulamentaram a Lei 13.019, que são esses de verde mais escurinho. Os que estão em amarelo são os que possuem decreto, e esse decreto prevê o CONFOCO, que é o Conselho de Fomento e Colaboração. O CONFOCO, o MIROSC, tendo facultado a elaboração desse órgão colegiado, que é muito importante, porque pode produzir e avaliar dados para as parcerias, facilitando até um diálogo com a administração, a formulação de políticas públicas adequadas e até o fortalecimento com as OSCs. Então, com foco, vocês podem ver que não está previsto na maioria dos decretos, mas seria um instrumento adequado para fortalecimento com as OSCs e ter esse diálogo adequado. E, mesmo tendo previsto, por exemplo, foi previsto no decreto federal e ainda não foi implementado. Então, a previsão, ainda assim, não faz com que seja executado com foco. Infelizmente. Agora, só para falar um pouquinho, em 2015, a Lei 13.019 foi profundamente alterada pela Lei 13.204. E, além dessas, existem algumas proposições na Câmara dos Deputados que pretendem alterar a lei. Nós mapeamos 10 projetos de lei que pretendem alterar a lei em diversos aspectos. A gente pontuou em 4 aspectos. E, enfim, é algo que tem que ser avaliado também, que pode ser ou não benéfico às OSCs. Esse levantamento não inclui as alterações que possam surgir de medidas provisórias. Por exemplo, a MP dos fundos patrimoniais, que o Augusto vai falar posteriormente, ela previa algumas alterações da Lei 13.019, mas elas foram rejeitadas. Enfim. Agora, numa análise dos tribunais de contas, eles ganham especial importância com a vigência da Lei 13.019, porque está proibida de firmar parcerias OSCs que tenham contas rejeitadas pelos tribunais de contas. Então, em uma análise pela Lei de Acesso à Informação, de consulta de dados com os tribunais de contas, apenas 3 deles responderam, dos 33 tribunais de contas existentes. Então, essas respostas mostram que não há uma sistematização de dados ou não há um interesse, por enquanto, dos tribunais de contas, que pode tornar mais complexas as parcerias ou mostra uma tendência de não obediência às inovações da lei, como, por exemplo, o controle de resultados. Mas as respostas negativas, por si só, não significam que os tribunais de contas não estejam atentos a isso. A pesquisa ainda pretende fazer uma análise qualitativa, ou seja, vai entrevistar alguns gestores, alguns controladores, vai fazer surveys para verificar o quantos eles estão atentos ou não às inovações da lei, notadamente o controle de resultados, a sistematização de dados, enfim.
Mas essas respostas de apenas 3 tribunais de contas é preocupante. Agora, pelo tempo exíguo, a gente já vai finalizar. E, assim, para a gente não finalizar com pessimismo, para ter um otimismo, a questão do financiamento das ASCs, que trabalham com defesa de direitos e minorias, ela pode ser verificada sobre um outro ângulo. E qual seria esse ângulo? Não o CNPJ, ou oficialmente como elas estão estipuladas, mas com o que elas trabalham. Por exemplo, no portal da transparência, foi verificado que 8 milhões são destinados para a defesa de direitos humanos e defesa das mulheres. Ou seja, são entidades que trabalham com defesa de direitos e minorias, mas que não constam oficialmente seu CNPJ como defesa de direitos e minorias. Então, apesar de ser um valor pequeno relacionado à grande quantidade de recursos, é um valor significante que pode auxiliar bastante nessas áreas que a gente está pesquisando, de grupos de defesa de direitos e minorias. E, bem, por enquanto é isso. Obrigada. Obrigada, Natália. A gente já volta para uma rodada de próximos passos, né? Eu queria convidar agora o Eduardo, que foi quem apareceu na websérie agora há pouco, apresentando dados do ITCMD, né, que é o Imposto sobre Doações, porque, de um lado, a gente acabou de ouvir a Natália contando de uma pesquisa sobre uma legislação muito recente. Agora, as regras do ITCMD estão no Brasil há pelo menos 30 anos da forma que estão, claro, com algumas especificidades em cada estado. Então, eu queria, por favor, convidar o Eduardo para apresentar os principais dados. Boa tarde. Eu vou pedir licença para falar daqui, porque as minhas hérnias na cervical aqui vão começar a acusar se eu tiver que ficar virando para trás. Bom, questão sobre... Posso avançar aqui? Imposto de doação, né? A gente viu, sobretudo nos painéis da manhã de hoje, a dificuldade, né? Quer dizer, não é um desafio trivial no Brasil a gente conseguir mobilizar a poupança privada para causas de interesse público. E se essa estrada já é bastante difícil, para complicar, o Brasil optou por instituir um pedágio, que todos aqueles que queiram fazer uma doação têm que pagar, que é o chamado ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Causa-mortes tem em função da herança e doação, que é a transmissão gratuita de bens entre vivos. Meu objetivo aqui, rapidamente, é compartilhar alguns dos dados que a gente tem levantado nesta pesquisa na GV sobre ITCMD. Boa parte deles foi apresentada já naquele vídeo que circulou aqui. Eu vou tentar trazer alguma atualização e alguns dados novos em relação ao que foi apresentado ali. O primeiro ponto é que, quando a gente começou a pesquisa, a gente falou, bom, se a gente tem esse problema, a gente discute há muito tempo a questão de ITC no Brasil, como é que isso funciona no mundo, né? Então, a gente foi fazer uma pesquisa tentando levantar dados do maior número possível de países. E a gente conseguiu levantar dados de 73 países no mundo todo, dos vários continentes, né? E a coisa mais impressionante que a gente detectou, primeiro, quer dizer, tributação de herança não é a maior parte dos países que tributam heranças e doação, né? Como vocês podem ver nesse gráfico, 45 dos países não trazem qualquer tipo de tributação nesse sentido. O que é um problema em si, né? Porque muitos dos estudiosos de tributação, não só na área do direito, entendem que a tributação de herança é um tributo do ponto de vista de justiça distributiva muito bom, né? Mas há uma tendência recente que de países, inclusive aqueles que tinham algum tipo de tributação, abrir mão disso. No entanto, os outros 28 países que tributam, quando tributam fortemente, né? Estou fazendo aqui uma média, né, que significa muito, mas para vocês terem uma ideia, a alíquota mínima média, nesses 28 países é de 6,9% e a alíquota máxima 28,6%. Né? Óbvio que a gente está falando de média, se a gente for pegar alguns casos, por exemplo, na Alemanha o máximo é 50%, no Japão é 55%, na França pode chegar a 60% o valor da tributação de heranças e doações. Quando a gente contrasta isso com o Brasil, né, a nossa tributação é bem baixa, quer dizer, a alíquota
máxima que a gente tem no Brasil hoje é 8%, né? Há uma resolução do Senado Federal que estabelece esse limite, mas alguns estados ainda estão longe de chegar nesses 8%. Apenas 10 estados é que estabelecem a alíquota máxima, grande parte deles utiliza uma alíquota média em torno de 4%. O outro dado interessante é que, se a gente pega esses 28 países, né, o azul mais o verde, a maioria, ou a ampla maioria dos países que tributam, quando se trata de doações para organizações da sociedade civil, claramente a preocupação em estabelecer um tratamento diferenciado, seja na forma de isenção, seja na forma de alíquotas muito reduzidas. Apenas 2 países desse conjunto de 73 é que não traz nenhuma regra diferenciando doações para fins particulares de doações para organizações de interesse público, que são a Croácia e a Coreia do Sul. Então, hoje o Brasil está fazendo companhia para aqueles 2 países que estão naquele pedacinho de pizza verde ali em cima. Por que eu estou chamando a atenção para esse gráfico? Né? Aquilo que a gente chama do duplo equívoco da tributação sobre heranças e doações no Brasil. Por que duplo? Porque, de um lado, a gente tributa muito pouco quem deveria ser tributado e a gente tributa muito quem não deveria estar sendo tributado. Então, este é o primeiro grande problema do ITCMD, quer dizer, este custo financeiro que ele representa para as doações de interesse público no Brasil. Mas, para além deste custo financeiro, a gente tem um outro custo, né, que os tributaristas chamam de custo de conformidade, ou seja, custo das organizações para conseguirem seguir a lei, obedecer aquilo que está previsto na legislação. E por que isso em relação ao ITCMD? Por uma razão muito simples. O ITCMD sobre doações e recursos financeiros não existia antes da Constituição de 88. Já existia o ITCMD, este imposto, mas ele incidia exclusivamente sobre bens imóveis, né, quando a gente faz uma doação em dinheiro, uma doação de bem móvel. E hoje, ou seja, quando já se decorreram mais de 30 anos da Constituição de 88, nós ainda não temos uma lei geral nacional que estabelece balizas de como deve ser feita a regulamentação do ITCMD em todo o país. Né? Afinal de contas, o ITCMD é um imposto estadual, ou seja, cada um dos 26 estados, mais o Distrito Federal, estabelecem suas legislações. Então, na ausência de uma lei geral estabelecendo esses parâmetros mínimos, cada um dos estados saiu editando as suas próprias legislações. Então, hoje o que a gente tem é um grande patchwork, né, um mosaicão jurídico, né, de legislações confusas, contraditórias e muito complexas entre si. E há uma variabilidade muito grande. Então, se a gente for olhar, por exemplo, a questão de alíquotas, no Amazonas, a alíquota do TCMD é 2%. Em São Paulo é 4%, em Pernambuco ela pode chegar a 8%. Se a gente vai olhar quem é o contribuinte do imposto, ou seja, quem deve pagar o ITCMD, né, em grande parte, né, a regra geral é que é o donatário, a organização que recebe os recursos é que tem a obrigação de pagar o imposto. No entanto, 10 legislações estaduais trazem uma regrinha escondida, capciosa, falando, olha, se o donatário estiver em outro estado que não aquele do doador, nesse caso, o próprio doador é o contribuinte do imposto. Então, veja bem, aquele que está despendendo, tirando uma parte do seu patrimônio, ele é tributado, onerado por parte do fisco. A mesma coisa, essa variação em termos de isenções, eventuais isenções, né, para organizações da sociedade civil. Apenas 9 estados contemplam parte das organizações da sociedade civil, porque se vocês forem olhar cada uma dessas legislações estaduais, vocês vão ver que não são todas, apenas algumas que atuam em determinadas áreas. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, organizações da área de cultura, meio ambiente e direitos humanos é que tem essa prerrogativa. E, além disso, há uma flutuação, ou seja, uma variação muito grande no que se refere aos procedimentos para ter acesso a essas isenções, imunidades, enfim, os benefícios fiscais ao longo de todo o território nacional. E lembre-se o seguinte, quando você recebe uma doação, o estado competente para cobrar aquele tributo é o estado onde está domiciliado o doador, não o donatário. Então, uma organização que recebe doações de várias áreas do país, em tese, se ela quiser atuar em conformidade legal, ela teria quase que ter um oficial, um especialista de TCMD na sua equipe, para conseguir compreender as legislações de cada um dos estados, saber se, naquele caso, qual é a alíquota, qual é o momento de pagar, se tem alguma isenção que beneficie, e assim por diante. Então, esta complexidade do sistema, per si, faz com que seja muito difícil as organizações conseguirem atender
as regras todas de TCMD e que colocam elas sempre sobre um potencial passivo tributário, né? E a dúvida que se coloca é, bom, tem todo esse, né, esse arcabouço confuso, ameaçador, muitos dirigentes de organizações são visitados por fantasmas à noite, falando da cobrança do ITCMD, e a dúvida é, isso compensa, né? A gente apresentou no vídeo inicial alguns dados, né, que a gente foi atrás dos estados. Então, falando, estados, quanto é que vocês estão arrecadando com o ITCMD sobre doações a organizações de interesse público? E aí, a imensa maioria, na verdade, a totalidade dos estados não conseguiu nos abrir isso. Eles conseguiram abrir parte dessa informação, e é isso um pouco o que a gente selecionou aqui de 10 estados para mostrarem para vocês. A arrecadação de ITCMD, em geral, como um todo, heranças, doações, compreendendo todas aí as hipóteses de incidência de ITCMD, ela é muito baixa. Ela representa menos de 1% de todo o orçamento dos estados no Brasil, né? É por isso que se discute pouco o ITCMD até, né? Os estados estão mais preocupados com o ICMS, enfim, alguns outros tipos de receita que não o ITCMD. Mas quando a gente olha daí esta receita de ITCMD, a primeira pergunta que a gente falou, quanto desse recurso vem de herança e quanto vem de doação? Grosso modo, é a diferença que vocês estão vendo entre a parte verde e a parte azul de cada uma dessas barrinhas, né? A maior é quase 50%, mas isso varia, mas a maior parte dos estados, a receita de TCMD com doações era um pouquinho maior do que a receita de TCMD com heranças, né, com sucessões. Mas daí a gente fez uma segunda pergunta aos estados. Desse total de TCMD sobre doações, quanto se refere a doações a pessoas físicas, indivíduos, filhos, netos, assim por diante, e quanto se refere a doações a pessoas jurídicas, que podem, claro, englobam organizações da sociedade civil, mas podem englobar, inclusive, empresas, né? Porque os estados não conseguiram segregar essa informação. E aí foi o nosso espanto, porque a gente vê a quase totalidade da receita de TCMD de doações hoje se refere a doações a pessoas físicas, não a pessoas jurídicas. Eu acho que vocês não conseguem nem enxergar aí, né? Mas tem um tracinho vermelho na ponta de cada um dessas barras, que representa o total da receita com ITCMD sobre doações a pessoas jurídicas como um todo, que, de novo, pode ser maior do que a receita de doações a organizações de interesse público, né? E aí, não só percentualmente, mas mesmo nominalmente, os valores são muito ínfimos, né? O que chama mais atenção, essa barra maior é São Paulo. São Paulo é o maior arrecadador de TCMD do país, quase 1/3 do total de TCMD do país vem parar aqui em São Paulo. Em São Paulo, em 2016, foram R$ 23.600.000 total arrecadado com ITCMD hoje. Né? Aquilo que a gente falava no vídeo. Se um governo quiser falar, vamos acabar, zerou, no ano que vem não tem ITCMD para absolutamente nenhuma organização da sociedade civil de interesse público no Brasil, o custo seria R$ 23.600 milhões em termos daquilo que o Estado deixaria de arrecadar. Em alguns outros estados, esse valor seria ainda bastante menor. Então, o que eles evidenciam é que, muito dificilmente, o que o Estado arrecada hoje sequer compensa o custo de administração e de fiscalização desse tributo, né? Pegando o caso de São Paulo, as organizações que já passaram pelo procedimento de reconhecimento de isenção, imunidade, né, tem que ir num guichê, vai em outro, enfim, um monte de agente fiscal envolvido, sabe o tamanho da burocracia envolvida nesses procedimentos, né? Então, se a gente parar para ver e pensar, claramente isso hoje não compensa, além, é claro, de gerar uma ameaça muito grande para todo o campo da sociedade civil. Então, o ITCMD hoje talvez seja o maior dos anacronismos da nossa legislação tributária, e a gente tem defendido que esta deve ser uma das prioridades. Nós tivemos um momento agora de mudança, né, de governadores, de assembleias legislativas ao imposto estadual, então, que esta é uma bandeira que talvez a gente precise unir esforços na sociedade civil para conseguir tornar isso algo do passado. Obrigada, Eduardo. Bom, então a gente acabou de ver o cenário com essa barreira, né, esse desincentivo às doações. Eu queria convidar agora a Natasha para apresentar a relação dos incentivos fiscais. E aí a ideia aqui nessa pesquisa foi focar naqueles voltados para as pessoas físicas. Então, Natasha, se você puder compartilhar conosco.
Olá, boa tarde a todos. Então, como a Aline falou, a nossa pesquisa ela teve objeto os incentivos fiscais para pessoas físicas, né? Em primeiro lugar, antes da gente analisar a efetividade desses incentivos, né, ou seja, o potencial de uso, se eles são bem utilizados, mal utilizados, nós perdemos muito tempo na nossa pesquisa tentando entender isso, mas num estágio anterior a gente teve que mapear, né, o cenário regulatório desses incentivos, no Brasil e em alguns outros países, né? E ele é complexo, mesmo para nós que somos advogados, ele não é trivial, né? Compreender os mecanismos de incentivos às doações individuais. Por esse mesmo motivo, eu peço até licença aqui para vocês, porque eu vou fazer uma descrição um pouco básica de como funcionam esses incentivos, para que, ao final, na segunda rodada, nós possamos falar de proposições. Para que eu chegue no meu raciocínio final, é importante passar por todas essas etapas, né? Bom, a primeira coisa é que as doações individuais ou de pessoas físicas, os incentivos, né, eles só estão disponíveis para as pessoas que declaram imposto de renda na modalidade completa, né? Então, aqueles de nós que declaram no imposto de renda na modalidade resumida não podem fazer jus ao benefício fiscal, né? A outra coisa é que, quando você vai declarar o imposto de renda, né, na modalidade completa, e você vai lá informar, né, todas a sua renda e as suas despesas e etc., a doação que você vai utilizar como incentivo, caso você tenha doado para uma organização da sociedade civil, essa doação tem que ter ocorrido até o exercício anterior, até 31 de dezembro do ano anterior à declaração. Então, se eu vou declarar em 2019, eu tenho que ter feito a doação para a organização da sociedade civil até 31 de dezembro de 2018. Além disso, eu não posso fazer uma doação para qualquer entidade que eu queira. Se eu sou pessoa física, para pessoa jurídica, isso é permitido, mas para pessoa física, não. Se eu quero fazer uma doação, eu não posso fazer para qualquer entidade da minha escolha. Eu tenho que fazer para entidades de áreas específicas que tenham aprovados projetos específicos, né? Existem áreas setoriais no Brasil em que é permitida a doação. Infância e adolescência, idoso, esporte, cultura, apoio e atenção oncológica e atenção com pessoas com deficiência. Então, são só essas áreas. As doações são feitas para fundos ou para as entidades que tenham projetos aprovados no âmbito de ministérios, né? Então, existe esse controle setorial. Pois bem, então, como é que funciona se eu decidir lá e escolhi a entidade que tem um projeto aprovado e vou realizar a doação? Como que funciona o benefício, o incentivo, né? Que vantagem financeira eu terei ao ter doado para uma entidade dessas, né? Então, vamos pensar aqui um cálculo básico em que eu tenha tido uma renda de R$100 mil em determinado ano, e eu tenho despesas com educação, saúde, e eu vou deduzir essas despesas, porque eu declaro na modalidade completa, então eu posso fazer essas deduções. Detalhe, nessas deduções de R$5 mil, que aqui eu arbitrei em R$5 mil, eu não posso incluir aí as doações que eu fiz para os OSCs, não é aí que eu vou fazer a dedução. Aí eu deduzo as despesas que não são as doações para OSCs, despesas com educação, com saúde, e eu tenho, então, uma renda tributável à base de cálculo de R$95 mil. Pois bem, vai incidir sobre esse valor uma alíquota de 27,5%, né? E aí eu tenho que pagar R$ 26.125 de imposto de renda. Pois bem, a legislação permite que eu possa doar para as entidades do terceiro setor 6% desse valor. A gente vai ver logo mais que pode ser até 8%. Mas vamos, por hora, pensar em 6%. Então, eu posso pegar 6% desses R$ 26.125, que dá R$ 1.567, e eu posso, se eu tiver doado esse valor para uma organização que tenha tido um projeto aprovado, eu vou ter um desconto no imposto a pagar deste valor. Se eu doei mais do que os 6%, se eu doei 2.500, a diferença entre os 2.500 e esses
567 não tem incentivo fiscal, eu tiro do bolso, eu pago. Mas até 6% eu tenho um desconto integral, um benefício financeiro integral. Lembrando que eu tenho que ter feito a doação antes de declarar o imposto de renda. Então, eu faço uma projeção futura, um estudo de adivinhação para alguns, né? Para alguns outros já tem um controle maior disso, de quanto seria 6%, eu dou antes e depois, na hora de declarar, eu comprovo por meio de um recibo, né? Tem lá o seu sistema de comprovação e eu tenho o benefício, o incentivo fiscal. Eu disse que era 6%, né? Na verdade, para algumas áreas específicas, que são essas que estão no slide, cultura, esporte, infância e adolescência e idoso, eu posso ter um benefício de até 6% incentivo fiscal. É claro que esse valor é global. Então, se eu optei por doar 4% do valor referente ao imposto a pagar que eu tenho para um projeto na área de cultura, só me sobram 2% para eu doar para as outras áreas. Se eu quiser doar 6% para uma área específica, é minha opção. Então, eu posso jogar com isso. O fato é que existe um limite de 6%. Mas eu ainda posso acrescentar a esse limite de 6%, mais 2%, 1% para o programa de apoio à atenção oncológica e outro 1% para o programa de atenção a pessoas com deficiência. Então, no total, eu disse antes que era 6%, mas, precisando melhor, eu posso doar até 8% e ter um incentivo fiscal destes 8% doado. Notem que, nessa tabelinha que eu apresentei para vocês, o FIA tem ali 3% do IRPF apurado no momento da declaração. O que significa isso? Eu disse para vocês que a doação é feita no exercício anterior, né? Até 31 de dezembro, e depois você comprova isso. No entanto, apenas para o Fundo da Infância e do Adolescente, e somente para ele, você pode fazer a doação no momento da declaração de imposto de renda, no limite de 3% do seu imposto a pagar. Então, vamos pensar aqui. No ano anterior, eu não fiz nenhuma doação. Eu posso doar, no momento da declaração, 3%. Eu não vou ter feito uso dos 6%, terei feito só uso dos 3%. Se eu doei 3% no período anterior, eu posso, ainda me restam mais 3%, ou se eu doei 3% e mais 2% para apoio oncológico, pessoas com deficiência, ainda me restam mais 3% que eu posso usar para a doação ao Fundo da Infância e do Adolescente. Esse sistema de doação, no momento da declaração, é diferente, porque ao invés de eu pagar o imposto, eu destino esses 3% automaticamente. Existe um sistema de destinação desse recurso automático no momento da declaração. Note que, nesse caso específico, eu não faço a doação anteriormente, eu faço no ato da declaração de imposto de renda. Isso vai ser importante para uma discussão que nós vamos fazer na segunda rodada. Então, eu só queria deixar isso claro. Aqui, então, o cálculo, né, dos 3%. 3% de doação naqueles números que eu tinha apresentado para vocês seria equivalente a R$ 783,75 que eu poderia doar no momento da declaração ao FIA. Feita essa digressão, nós fomos analisar a efetividade dos mecanismos, né? E nós descobrimos alguns fatos curiosos, né? O primeiro deles é que, lembrando que só pode obter incentivo fiscal os doadores, quem declara na modalidade completa. Então, nós vimos que, entre 2012 e 2015, esse número varia um pouco, ele começa em 10.821.000, mas termina em 11.400.000. 11 milhões de pessoas no Brasil, de um total de 27 milhões de contribuintes, declaram na modalidade completa. Pois bem, então, nós teríamos potencialmente 11 milhões de doadores que poderiam fazer uso do incentivo fiscal. Aí, nós, por meio de lei de acesso à informação e outros meios, nós descobrimos que, por exemplo, no ano de 2015, em que tiveram 11.399.000 contribuintes na modalidade completa, apenas 51.000 desse número fizeram uso dos incentivos fiscais. Então, esse é o número. Isso, em percentuais, dá 0,45% dos potenciais doadores. Eu falo potenciais doadores porque isso nos foi chamado a atenção num OSC, num encontro que nós tivemos na FGV, em que, muitas vezes, a pessoa vai decidir na hora se ela vai declarar
na modalidade completa ou na modalidade simples, né? Então, é potencial que não dá para ter certeza do número, nem com projeções, mas, enfim, em média, é menos de 1% do total de contribuintes que faz uso desse mecanismo. E, por fim, para encerrar essa primeira etapa de apresentação, nós analisamos também os valores desses incentivos. Eu disse que, na verdade, nós tínhamos 11.399.000 declarantes da modalidade completa em 2015. Nós conseguimos também ter acesso ao valor que essas pessoas pagaram de imposto nesses anos. Então, em 2015, nós descobrimos que pegamos esse valor e calculamos 8%, que seria o máximo que se poderia fazer uso de incentivo, né? E calculamos quanto que seria 8% do todo o valor de imposto pago por essas 11 milhões de pessoas. E nós vimos que esse número chega a 7.555 milhões, ou seja, potencialmente poderíamos destinar às organizações da sociedade civil, por meio de incentivos fiscais, 7.555 milhões. Mas o número que nós temos de valores efetivamente doados nesse período, em 2015, foi de 78 milhões. Então, o número aí é também de 0,45% do limite global de renúncia fiscal, que foi, de fato, destinado às organizações da sociedade civil nesse âmbito. Depois eu retomo a discussão. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Natasha. Tem uma questão dos incentivos fiscais que ela é interessante, até aproveitar que a Laís está aqui na plateia, ela sempre menciona por que o Fundo da Criança e Adolescente, por que o FIA tem essa regra diferente, né? Merece mais do que outras causas, né? E tem um resgate histórico que mostra que é o pleito feito lá no Congresso Nacional para que essa regra mudasse, né? A gente viveu as últimas semanas um momento intenso no Congresso Nacional, dentre tantas outras pautas, com relação à medida provisória dos fundos patrimoniais. Eu vou convidar o Augusto, que coordena a pesquisa sobre esse tema, para compartilhar conosco as reflexões, né? É claro que muito permeado pelo próprio texto da medida provisória, a tramitação que aconteceu, mas o que é interessante é que uma das pautas, uma das principais mobilizações que aconteceram no Congresso nesses últimos dias, em torno dessa MP, foi justamente a tentativa de que se tivesse uma emenda para inserir incentivo fiscal para doações feitas a fundos patrimoniais, né? Acabou não passando, mas é um tema que ficou em debate e acho que é importante a gente refletir sobre ele também. Gostou? Acho que eu vou. Tá bom. Boa tarde a todos. Desculpem. Eu ia dizer que compartilho do mesmo problema de coluna do Panuso, então melhor apresentar aqui, sob pena de falar uma coisa diferente que está aparecendo na tela para vocês. Eu estou muito satisfeito de ter falado nessa ordem que a gente nunca tinha feito antes, porque facilita compreender os fundos patrimoniais como uma alternativa de financiamento numa realidade tão difícil de captação de recursos para as OSCs, né? Então, a queda da captação de recursos públicos, as dificuldades que a gente tem para processar uma doação no Brasil, o tributo que incide sobre ela, a pouca utilização dos incentivos fiscais constroem um cenário de extrema dificuldade de financiamento, né? E os fundos patrimoniais são uma alternativa de financiamento bastante interessante, à medida que permitem uma previsibilidade para a OSC em relação à geração desses recursos e uma estabilidade na disponibilidade dos recursos, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Com a crise fiscal do Estado, toda a OSC que dependia de recurso público teve uma redução dos seus projetos, ou teve uma dificuldade de continuar seus projetos, porque o dinheiro parou de chegar do Estado, né? Com a crise econômica de 2008, enfim, agravada no Brasil um pouco depois, quem dependia de recurso privado também teve uma queda de arrecadação. Quem ficou melhor nesse cenário? Quem tinha um patrimônio reservado para se financiar, né? Quem está financiado por um fundo patrimonial conseguiu continuar tocando seus projetos
sem grandes solavancos, apesar das crises, né? Com isso, eu reconheço que existem já fundos patrimoniais bem-sucedidos e em pleno funcionamento no Brasil, né? Por que isso é importante? Porque quando a gente trata da regulação, a gente tem que considerar a experiência que já existe hoje, né? Não como se a gente criasse os fundos patrimoniais a partir da MP 851 ou a partir da lei que surgirá, né? Em linhas gerais, a gente já disse isso em outras ocasiões, mas a gente espera que uma lei sirva para ou simplificar a realidade existente, a realidade regulatória existente, ou para inovar, criar uma estrutura nova, um instituto novo, ou para incentivar a execução de um determinado projeto, enfim, o caminhar da sociedade numa determinada direção, né? E a nossa avaliação da MP 851 vai estar baseada nesses 3 eixos, né? Vamos dizer um pouquinho como a MP 851 causa ou não esses 3 impactos, né? Outro dado relevante é a quem a MP 851 regula, né? Isso foi uma discussão bem dura, enfim, durante a tramitação, né? Quem está obrigado a seguir a MP 851, né? E aí eu faço uma distinção inicial bem relevante, que é a instituição beneficiada pelo fundo patrimonial pode ser uma instituição pública ou privada, né? E a MP 851 tratou de diferenciar o fundo patrimonial que beneficia exclusivamente uma instituição pública do fundo patrimonial que beneficia uma instituição ou várias instituições públicas sem exclusividade ou públicas e privadas em conjunto, né? Por que isso é tão relevante? O regime jurídico aplicável para a esfera pública é muito diverso da esfera privada, né? Na esfera pública, a gente está pensando aqui na estrita legalidade. Sem autorização, não caminhamos na administração pública. Na esfera privada, é o contrário, né? Sem proibição, estamos livres para contratar o que quisermos, né? Então, usar a mesma regulação para esses 2 sistemas tão diversos, de direito público e direito privado, vai causar dificuldades importantes, né? Um pouco o nosso ponto aqui com a apresentação de hoje. Aqui eu passo para um aspecto que também foi bastante controverso na tramitação da MP 851, que é a estrutura mínima de governança, né? Para as instituições que apoiam, para fundos patrimoniais que apoiam instituições públicas com exclusividade, a MP 851 exige uma estrutura de governança mínima com 4 órgãos, pelo menos. Um conselho de administração, um comitê de investimento, um conselho fiscal e sem falar numa administração executiva, né? Se a gente pensar que os 3 primeiros órgãos são colegiados, estamos tratando aqui de pelo menos 10 pessoas, né? É uma estrutura grande, cara e, de certa forma, pesada para um fundo patrimonial pequeno. Por que do surgimento dessa estrutura? Porque havia uma impressão, uma demanda de que os fundos patrimoniais não conseguem captar mais recursos hoje por uma desconfiança de como os recursos serão geridos. Então, a ideia que norteou a criação de uma estrutura tão robusta é com mais governança, com mais transparência, com mais controle, eu dou mais segurança ao doador e, portanto, eu consigo captar mais recursos. Como isso está regulado em ordens jurídicas em que os fundos patrimoniais são bastante utilizados e funcionam bem, né? Na França, que é uma lei recente de 2008, que é bastante citada por todo mundo que estuda fundos patrimoniais, a estrutura mínima de governança envolve apenas um órgão colegiado com 3 pessoas, né? No direito norte-americano e no Reino Unido, não se exige uma estrutura mínima, né? A gente fundamentalmente usa o trust para organizar o fundo patrimonial, e a regulação sobre a conduta de quem administra o fundo patrimonial está muito fundada em cumprimento de deveres de diligência, né? Não há na lei uma especificação de que o conselho pode ter até 7 pessoas, o comitê de investimento deve ter necessariamente 3 ou 5 membros, né? O conselho fiscal terá 3 membros, né? Como fizemos aqui na nossa norma. Aqui eu peço licença para uma pequena digressão, só para retomar o que a gente tenta proteger com
a estrutura de governança, né, ou com a ideia de governança corporativa. Né? A governança surgiu com Berlimins, lá no direito norte-americano, por conta de um conflito entre capital e gestão, né, nas grandes companhias no mercado de ações. Né? Então, se eu tenho uma companhia tão grande, com capital pulverizado e uma administração que se afasta dos donos da empresa, dos acionistas, o estudo de Berlimins lá constata que a administração começa a se desviar do interesse ou do melhor interesse dos acionistas. Né? Então, a administração passou a administrar para si mesma, né? Passou a pagar bônus maiores, a remuneração maior, e deixou um pouco de lado o interesse do acionista na companhia. Esse é um modelo americano, né, que surge. Isso transportado para outra realidade, para a Europa continental, para o Japão e até para o Brasil, não faz muito sentido, porque no Brasil a gente tem uma realidade de controle concentrado. Né? Eu tenho claramente identificado, na grande maioria das empresas, inclusive de capital aberto, quem é o acionista controlador. Eu sei quem manda na empresa e ele é capaz de eleger a maioria dos membros da administração e de controlar a companhia. Então, qualquer desvio de conduta vai ser prontamente reprimido ou controlado pelo acionista. Né? Como que isso se adapta aqui para a nossa estrutura criada pela MP 851 para os fundos patrimoniais? Ao nosso ver, a governança da MP 851 está muito focada em proteger o interesse do doador. Né? E aqui eu estou provocando essa reflexão no sentido de que quanto o doador deve controlar os recursos que ingressam no fundo patrimonial. Né? Porque ele praticou um ato de liberalidade, né? Destinou um patrimônio para uma causa ou para uma instituição, e que retorno a instituição deve dar a esse doador? Né? Será que esse doador deve ser tratado como um controlador? Né? Não me parece o caso. É claro que a gente quer transparência, que é importante informar o doador o que foi feito com o recurso aplicado e prestar contas, mas não com a mesma lógica de controle. Né? E, por outro lado, a gente tem que pensar nos outros stakeholders envolvidos, aqui, outros atores que estão aqui na estrutura, que são a própria instituição apoiada, que concentra aí, em grande parte o interesse social, né? Ou a causa pública que procuramos apoiar. Né? Então, ao discutir a governança, acho que é importante a gente pensar na diferença dos modelos. Né? Estamos aqui tratando do interesse do doador, né, quando fez a doação, ou estamos tratando do interesse público que o Fundo Patrimonial buscava apoiar. Depois de alguma tramitação e edição e do relatório da deputada Bruna Furlan, as exigências de relacionamento entre a entidade gestora do fundo patrimonial e a instituição beneficiada foram ligeiramente alteradas. Né? Do que estamos tratando aqui agora não é mais uma questão de governança, mas é da aplicação dos recursos. Né? A MP 851 criou uma estrutura bastante complexa de aplicação dos recursos, com a instituição de dois instrumentos. Né? O instrumento de parceria, que é uma espécie de contrato guarda-chuva, é celebrado com uma entidade com exclusividade ou com várias entidades, e o termo de execução, que trata de um projeto específico ou de uma ação e que vai formalizar a aplicação do recurso e depois a prestação de contas da sua aplicação. Né? Em princípio, todos os fundos patrimoniais, privados ou públicos, estavam obrigados a seguir essa sistemática. Né? 2 contratos, a prestação de contas. Com a alteração, se fez uma divisão que, a nosso ver, é bastante útil. Apenas os fundos patrimoniais que apoiam com exclusividade instituições públicas, né, estão obrigados a celebrar o segundo instrumento, que é o termo de execução. Então, todas as entidades gestoras de fundo patrimonial vão ter um instrumento de parceria, o contrato guarda-chuva, que regula regras, linhas gerais, não, mas o acompanhamento de projeto ficou restrito a entidades públicas apoiadas, que segue uma lógica bastante similar à de direito administrativo, aqui na prestação de contas, acompanhamento que foi feito com o recurso, como o projeto se desenvolveu. Né? E que obedece a essa lógica de quanto mais perto eu estou do Estado, mais perto da administração pública, mais controle precisamos ter. Aqui é só uma rápida informação de como isso está regulado nos outros países. Basicamente, a França não regula.
e Estados Unidos e Reino Unido tratam via deveres fiduciários com uma outra lógica. Nem de perto a lei estipula que contrato deve ser celebrado entre fundo patrimonial e entidade beneficiada ou projeto beneficiado. Aqui também é uma outra provocação, né? A gente está tratando de um fundo patrimonial privado que apoia apenas entidades privadas com recursos exclusivamente privados, né? Por que esse doador privado se sujeitaria a custear essa estrutura complexa de governança e de prestação de contas, né? Qual o incentivo para que um investidor social privado, né, que tem recursos, ou um conjunto, né, um conjunto de doadores, se adeque à regulação da MP 851, né, criando uma série de obrigações adicionais e aí um dever de prestação de contas, né. Isso vai fazer mais sentido para os fundos que apoiam entidades públicas, né. Vai criar um meio adicional de financiamento de entidades públicas. Aqui eu quis trazer esse desenho aqui só como um reforço didático da questão tributária dos fundos patrimoniais, né? A tributação da doação não é um problema dos fundos patrimoniais, né? A tributação da doação é um problema que limita as doações, já foi tratado aqui, mas esse problema não é, enfim, afetado ou piorado com a criação do fundo patrimonial, nem da MP 851. Qual a questão aqui no ingresso do fundo patrimonial? A instituição apoiada, por vezes, tem incentivos fiscais específicos baseados na sua área de atuação. Então, uma entidade de assistência social, uma entidade de educação, de saúde, goza de determinado tratamento tributário pela atividade a que ela se dedica, né? E, portanto, ela pode, eventualmente, não pagar tributos ao captar doações e pode, eventualmente, também não pagar tributos ao aplicar recursos numa instituição financeira, né, num banco. Quando inserimos aqui o fundo patrimonial no meio da estrutura, entre doador e instituição apoiada, o que pode acontecer aqui é não se reproduzir o mesmo incentivo fiscal para a instituição que gere o fundo patrimonial. Aqui tem um erro, né? O quadro amarelo deveria ser o fundo patrimonial aqui, né? Mas o risco é não reproduzir para o fundo patrimonial o mesmo incentivo fiscal que a instituição apoiada tem. E, além disso, eu vou ter uma segunda transferência patrimonial, além da captação pelo fundo, o fundo tem que transferir o dinheiro para a instituição apoiada. Essa segunda transferência patrimonial pode vir a ser tributada como uma nova doação, né? Então, apesar do fundo patrimonial, da tributação da doação não ser um problema do fundo patrimonial, a questão pode ser agravada aqui pela não reprodução do tratamento tributário da instituição apoiada no fundo patrimonial. Como uma conclusão aqui bastante genérica, que depois a gente pode aprofundar um pouco melhor, a nosso ver, né, como que a gente avalia aqui a MP 851? Como uma forma alternativa de captação de recursos, uma forma alternativa útil para a captação de recursos para instituições públicas, né? Para fundos patrimoniais que apoiem exclusivamente entidades privadas, é muito difícil compreender o incentivo que traz a adequação a essa regulação, né? E, por outro lado, não é possível dizer, olha, a lei é obrigatória para todos e, portanto, eu vou impedir a criação de fundos patrimoniais que não sejam exatamente nesses moldes, né? Por quê? O acúmulo de recursos acontece em muitas situações, né? Eu posso ter uma OSC que acumula patrimônio dentro dela, né? Quizá todas pudessem fazer isso, mas que acumula patrimônio dentro dela, e nem por isso eu qualifico isso como um fundo patrimonial ou não, né? Eu não tenho um dispositivo na lei que quem não cumprir a lei vai estar sujeito a uma determinada sanção ou a uma consequência ruim, né? Enfim, em linhas gerais, era isso. Obrigada, Augusto. Com isso, a gente encerra essa primeira etapa e eu queria convidar todos para a gente fazer uma reflexão sobre perspectivas, agendas, diretrizes para tentar aperfeiçoar esse cenário que cada um dos pesquisadores compartilhou aqui. Antes da gente entrar nesse exercício coletivo, o que eu queria dizer eu pedi, né, a gente fez um esforço nessas últimas semanas de síntese para trazer para essa apresentação, mas a ideia do projeto é subsidiar com informações mais detalhadas com relação a cada um desses temas.
Então, se vocês entrarem no site do projeto, que fica hospedado dentro do GIF, né, /OSC, tem mapa interativo do Brasil, em que pode acessar todos os decretos de regulamentação do marco regulatório, da 13.019, que a Natália mencionou. A mesma coisa com relação a todas as legislações do ITCMD. Já tem um quadro ali comparativo também, explicando a alíquota, a regra de contribuinte. Então, a gente tenta fazer esse subsídio também aí mais acessível, né, com ferramentas digitais no site do projeto. E também uma informação, todas as pesquisas estão em curso, a ideia é que algumas terminem no ano que vem, aí sim a gente tem uma entrega definitiva. Mas, então, tiveram avanços, né, da websérie que vocês viram no começo para a apresentação de hoje. Com relação ao ITCMD, por exemplo, a gente conseguiu avançar para além de uma leitura de cada decreto, os atos normativos infradecretos e contato, inclusive, com os estados na hora do pagamento no balcão mesmo. Isso nos fez rever algumas das informações, que, a princípio, uma leitura do decreto dá uma informação, quando a gente vai ver na prática, o estado está fazendo de outra forma. Então, tudo isso está explicitado nesse destaque que a gente vai entregar para todos vocês hoje. Então, eu queria partir para esse momento coletivo de pensar perspectivas que possam orientar, inclusive, não só a pesquisa, mas a atuação. E aí começar de trás para frente, aproveitando a última fala do Augusto, que é um tema que está muito em debate no Congresso Nacional. O que você vê como diretriz possível para essa agenda dos fundos patrimoniais? Bom, aqui, né, atendendo a pergunta e a provocação da Aline, a nosso ver, né, pensando naqueles 3 objetivos de inovar, simplificar e incentivar, e tratando especificamente das OSCs, né, no campo estritamente privado, a MP 851, que vai se tornar lei se tudo correr bem, não traz uma simplificação, nem uma inovação, nem um incentivo para a captação de recursos privados para entidades privadas, né? Por outro lado, depois de um grande esforço aqui de advocacy na tramitação, aparentemente se compreendeu bem que as entidades já organizadas e as que venham se organizar no futuro, que não queiram se adequar à disciplina da lei que vai resultar da MP 851, estão regulares, né? Estão ok, né? Como proposição, né, pensando no futuro, o que a gente falou, estamos aqui trazendo uma crítica, mas como que a lei poderia contribuir para a captação de recursos privados, né? A gente pensando em simplificar e inovar com a criação de um tipo jurídico menos burocrático, né? E hoje a gente já tem uma realidade curiosa, né? Porque para a criação de um fundo patrimonial, o tipo jurídico fundação parece muito mais adequado que de associação, né? O fundo patrimonial é um patrimônio acumulado, né? E por que se cogita e por que se organiza como associação hoje? Por conta, fundamentalmente, do velamento do Ministério Público, né? E da burocracia a isto associada, né? Então, ter um tipo jurídico novo, né? E aqui a ideia não é minha, do Panunzio, né? Mas, enfim, ter um tipo jurídico novo, menos burocrático, seria uma inovação relevante e certamente contribuiria para captar novas doações, né? Outra inovação possível era admitir a criação do fundo patrimonial como um ente despersonificado dentro de uma entidade existente, né? Por que isso parece interessante na nossa ordem jurídica? Por conta dos aspectos tributários, né? Automaticamente, esse fundo patrimonial se beneficiaria de qualquer tratamento tributário melhor que a instituição que o abriga tenha. E, finalmente, em relação à governança, né, que tanto se debate, pensando na legislação estrangeira, nos parece que faz muito mais sentido uma regulação mais principiológica, mais programática, né, baseada, de fato, em deveres de diligência, de conduta, do que para a iniciativa privada, né, do que uma especificação detalhada de como a entidade deve funcionar, né? Eu quero tantos órgãos, com tantas pessoas, com essa competência, se revezando a cada 2 anos, proibida a reeleição, né? Isso não é esse tipo de regulação detalhada não parece adequado para o sistema de autonomia privada que a gente quer incentivar a captar mais recursos.
Obrigada. É uma posição, de alguma forma, é uma oportunidade grande poder falar sobre uma legislação que ainda a gente pode influenciar de alguma forma para que o texto saia de outra forma, né? Então, há poucos dias foi aprovado o relatório na comissão mista e agora vai para a votação a plenário, a MP dos fundos patrimoniais. Eu queria, então, assim, é fácil, de alguma forma, eu sei que Augusto tem todo o trabalho, mas falar sobre o que seria uma legislação ideal quando a gente tem a possibilidade, a janela concreta de contribuição. Então, o Augusto nos representou em audiência pública no Congresso Nacional, apresentando essas questões, teve reunião na Casa Civil, a Coalizão pelos Fundos Filantrópicos está numa atuação bastante importante lá no Congresso para influenciar, para que a legislação saia de uma melhor forma. A gente tem um desafio, então, que tem mais oportunidade com esse momento da medida provisória ainda tramitando, mas eu queria ouvir um pouco da Natália agora, depois de uma legislação aprovada, então, pensando no marco regulatório, né, das organizações da sociedade civil da Lei 13.019, quais são os desafios depois da lei aprovada, né, o dia seguinte? Então, muitas organizações, o próprio poder público, podem se engajar na aprovação de uma legislação. Depois que ela está lá sancionada, diário oficial, publicado, como é que, pelo menos para 13.019, vocês estão pensando com relação aos desafios e diretrizes para os próximos anos? A análise da implementação de uma lei envolve vários aspectos, né? É um desafio muito grande. Na pesquisa, a gente tem separado em duas frentes, que é a pesquisa dos decretos regulamentadores, dos atos normativos, da leitura do conteúdo e coleta, e também a pesquisa de percepção dos órgãos de controle, dos OSCs e dos gestores públicos. Além disso, é necessário, a despeito de qualquer cenário político ou econômico, sempre haver um diálogo para a troca de informações e debates, para as melhores estratégias para a sociedade civil. A FGV tem proporcionado muito isso, com diversos OSCs em pautas, diálogos paulistas entre os órgãos de controles e as OSCs, as nossas reuniões semanais, as nossas reuniões periódicas com GIFs. E a equipe tem buscado a máxima otimização em cada um desses debates, diálogos, para sempre ponderar a hipótese e as questões centrais das pesquisas e aprimorá-las, sempre ter um contato com os atores que estão trabalhando com isso, para eventuais pesquisas de entrevistas que serão realizadas, e também buscando uma sinergia com as outras frentes do projeto, que é também importante. E, além disso, um ponto importante que a gente também achou, que eu já comentei, seria a implementação do Confoco, que está sendo bastante deixado de lado, tanto na previsão dos legisladores nos decretos regulamentares, mas também na própria implementação real deles. E seria uma entidade muito produtiva para coletar e analisar dados, trabalhar nisso com as organizações da sociedade civil, propor políticas públicas, propor algumas análises para a administração, para os conselhos de políticas públicas, e é um instrumento interessante que a gente verifica também, após a vigência da lei. Natasha, e com relação aos incentivos fiscais, você mostrou, né, um dado bastante baixo da utilização. O que você tem de diretrizes de recomendação? Alô? Pois bem. Aqui eu queria mostrar um outro dado para vocês, que está relacionado com a minha fala anterior, que diz respeito àqueles 3% que eu mencionei, né, que você pode destinar, doar para a entidade no ato da declaração. E essa foi uma inovação que aconteceu em 2012, uma lei de 2012, lembrando que a doação é só permitida para o FIA. E aí nós levantamos esses números para as doações de pessoas físicas, e nós descobrimos que esse número só vem crescendo ao longo do ano, né? No ano em que ele foi implementado, tinha 10 doações, mas no ano seguinte já tinha 20 mil pessoas fazendo uso desse mecanismo no ato da declaração, que vai para 27 e termina em 2018 em 63 mil doadores, chegando num total de 68 milhões de reais. Eu mencionei também na fala anterior que, no ano de 2015,
daqueles potenciais 7 bilhões, 78 milhões de reais foram doados por pessoas físicas, né? Dos quais, se a gente pega, então, o ano de 2015 aqui, 35 milhões foram para o FIA. Então, metade do valor doado para OSCs por meio de doações individuais no ano de 2015, nós não temos os dados de 2016, nem 2017, nem 2018, foi para o FIA. Lembrando que nós estamos falando de 3% do potencial, né, do valor máximo que pode ser doado. Mas por que eu estou trazendo esses dados? Porque nos leva a pensar que esse é um mecanismo fácil, né? Viabiliza facilmente a doação. É um mecanismo mais... não requer aquele exercício de projeção futura, de você tentar adivinhar quanto será 6% do seu imposto a pagar para você, eventualmente, fazer o desconto, né? Porque você está calculando no ato da declaração quanto é 3% do que você tem de imposto a pagar. Enfim, esse mecanismo facilita e incentiva, né? Dos grandes problemas das doações individuais é que as pessoas desconhecem a legislação, têm uma dificuldade, têm pouca familiaridade, não querem... Tem uma certa barreira, né, informacional aí. E, no caso, o simples fato de ter sido introduzido isso na declaração de imposto de renda, né, torna esse sistema facilitado, de algum modo. Então, aí a reflexão sobre a possibilidade de você estender essa regra para todas as áreas, né, para todos os fundos, para todos os projetos. Claro que tem uma dificuldade operacional aí, porque você tem que indicar aí qual é a entidade, qual é o projeto aprovado, enfim, tem a implementação disso requer um certo cuidado, mas a ideia seria, então, sugerir uma certa isonomia nesse sentido, né, de que todos possam ser beneficiados por esse mecanismo. Uma outra sugestão é que eu mencionei que as áreas, ainda atrelado à questão dessa desconto do imposto a pagar, as áreas beneficiadas são aquelas clássicas, tradicionais, né? Assistência social, educação, infância. Não estamos falando de meio ambiente, de outras áreas. Existem diversos projetos de lei tramitando no Congresso para estender esse benefício para outras áreas, né? Outras áreas da sociedade civil. Então, que houvesse, pelo menos, uma ampliação, né, nesse sentido temático, né, desse mecanismo, ainda que seja vinculado a projetos, que tenham uma ampliação temática também. Aí, tem um outro mecanismo que eu queria trazer aqui para vocês, que hoje é permitido, um incentivo fiscal para as pessoas jurídicas, né, que não é permitido às doações de pessoas físicas, que é a dedução da doação da base de cálculo, né, da renda tributável. Dedução da base de cálculo é diferente de desconto do imposto a pagar. O desconto do imposto a pagar é aquilo que eu mostrei, né, que você desconta ao final. A dedução da base de cálculo ela ocorre antes, é aquela despesa equivalente àquela despesa que nós estávamos mencionando de educação, saúde, que você faz, né, antes de definir qual é a renda que vai ser a base de cálculo para a avaliação do imposto. Então, vamos supor que hoje se permite, então, que as pessoas jurídicas possam doar 2%, né, do seu lucro bruto para as OSCs e elas deduzem da sua base de cálculo, né, do imposto para fins de apuração do imposto de renda. Importante que haja uma isonomia, uma extensão desse mecanismo para as doações de pessoas físicas, né? A maioria dos países no mundo avançados, as doações dos incentivos fiscais são por meio de dedução da base de cálculo e não desconto do imposto a pagar, que é o mecanismo brasileiro. E como seria isso, né? Enfim, esse mecanismo? Vamos supor, voltando então ao exemplo anterior, que eu tenho R$100 mil de renda num determinado ano. Eu vou deduzir 2% disso, que hoje é o limite existente para as pessoas jurídicas, então, se a gente tivesse uma extensão, uma isonomia, seriam 2% para as pessoas físicas também. Então, seriam 2 mil que eu deduzo da base de cálculo. Aí eu tenho 98 mil de renda, né? 27,5% de 98 mil é 26.950. Então, o imposto que eu tenho que pagar, tendo havido a dedução da base de cálculo, nesse caso, é 26.950.
Se eu não tivesse feito uso desse incentivo fiscal, eu teria que pagar R$ 7.500. Então, vejam bem, um pagamento sem incentivo fiscal, R$ 7.500, é diferente do pagamento com incentivo fiscal em R$ 550. Por que eu grifei esses dois números? Porque o doador, pessoa física, ele doa R$ 2.000, mas ele tem um benefício, uma vantagem financeira de 550 no final. Então, é como se ele atribuísse na doação dinheiro do bolso 2/3 e 1/3 é o Estado que concede. Esse é um mecanismo de compartilhamento de recursos, né, em que o Estado e o contribuinte, eles dois contribuem para a entidade. Diferente do mecanismo anterior, que o doador não contribui nada. Certo? Então, acabou meu tempo? Então, eu tenho mais para falar, então depois a gente continua. Eu continuo nas perguntas. Eduardo, se você puder rapidamente indicar que sugestões para a agenda do ITCMD. Vamos lá. 4 medidas, indo da mais utópica e geral para mais realista e específica. Mais utópica, é claro, a gente revê o nosso regime de imunidade constitucional para as organizações do terceiro setor. A imunidade é alguma coisa que está na Constituição e proíbe estados, municípios, União de cobrar impostos às organizações. Infelizmente, a nossa Constituição de 88 tem a mesma regra que a gente herdou da Constituição de 1946, a gente não atualizou isso, então a gente tem hoje uma regra ultrapassada, a rigor a imunidade deveria beneficiar toda organização de interesse público. Segunda medida, uma edição de uma lei geral sobre ITCMD no país, que desse um mínimo de uniformidade para as regras dos estados. Terceira medida, como a gente apontou, a alíquota máxima hoje de ITCMD é estabelecida numa resolução do Senado Federal, que hoje é em 8%. A Constituição, no entanto, não fala que essa resolução tem que estabelecer uma única alíquota máxima, ela fala em alíquotas, no plural. Então, é possível, uma discussão que a gente gostaria de fomentar, desta resolução estabelecer uma alíquota máxima diferenciada para doações a organizações da sociedade civil. Então, eventualmente, você poderia ter 8, 10, 20, enfim, a tributação entre particulares, mas, no caso de doações, essa alíquota ser muito reduzida. E, por fim, o quarto item, acho que esse o mais factível, acho que é a mobilização, é o aperfeiçoamento das legislações estaduais para criarem regras de incentivo, né, de isenção, na verdade, dispensando as organizações do recolhimento do ITCMD em relação às doações que recebam. Né. Caso, né, de como isso pode ser operado de uma forma, do ponto de vista de redação jurídica muito simples, é o caso do Rio de Janeiro, recente, 2017, que alterou a legislação com um único inciso, basta um inciso na legislação para isentar todas as organizações de interesse público do recolhimento do ITCMD. No entanto, é importante que essa mudança não basta simplesmente prever isso na legislação, a gente precisa se atentar aos procedimentos que o Estado adota para reconhecer esta isenção, uma vez concedida. Então, hoje, são mecanismos burocráticos que envolvem uma série de papeladas, procedimentos. O que a gente tem recomendado como forma diretriz são 3 medidas. Primeiro, que o reconhecimento de isenção fosse autodeclaratório, ou seja, a organização apresenta uma declaração para o Estado que ela se enquadra nos requisitos. É o que cada um de vocês faz hoje em relação ao imposto de renda, por exemplo. Então, a organização apresenta a declaração de imposto de renda e se declara isenta, por exemplo. Né? Não precisa um procedimento prévio de reconhecimento. Segunda medida, que cada uma das declarações, ou eventualmente num determinado período, né, um conjunto de ações, seja informado eletronicamente para o Estado. Por quê? Acho que esta é a contrapartida pelo fato da isenção ser autodeclaratória. Então, o Estado começaria a ter um monitor sabendo como é que estão os volumes de doação, e naqueles casos que eventualmente fujam da curva, que haja alguma evidência de estar tendo alguma irregularidade, a fiscalização possa ser direcionada àquele caso específico. É o que a gente tem, por exemplo, hoje com o caso do ISS aqui no município de São Paulo. Né? Então, entidades imunes elas vão lá, prestam um serviço, ela emite uma nota de imune e aquilo lá vai para os cadastros da prefeitura. A prefeitura consegue monitorar e criar uma fiscalização muito mais inteligente e eficiente do que nós temos hoje. E o terceiro ponto é transparência. A sociedade precisaria saber quais são as organizações que, de fato, são dispensadas do recolhimento
do ITCMD, né? Hoje, mesmo os estados que concedem isenção, se vocês quiserem saber, por exemplo, aqui em São Paulo, quais são as organizações reconhecidas como isentas, vocês não vão encontrar esse dado, não é público hoje, né? Então, acho que isso dificulta, inclusive, o controle social. Então, a terceira medida em termos de procedimento é que a relação de todas as organizações reconhecidas como isentas seja pública, até para estimular doadores, pessoas físicas ou jurídicas que queiram destinar recursos, saber quais são aquelas organizações que, de fato, fazer esse tipo de doação seja mais econômico e barato. Bom, são várias sugestões. Imagino que seja difícil fazer a linha, amarrar todos, né? Então, o que a gente está propondo? Essa foi um primeiro debate, né? Uma primeira apresentação dessas sugestões. A gente vai ter um momento daqui a pouco com o lançamento desse destaque em que a gente gostaria de conversar com vocês aqui na Cinemateca. Mas o que a gente já visualiza, então, para organizar dessas sugestões todas como agendas possíveis de interação, né? Pensando no Poder Executivo. No âmbito dos estados, a gente tem a questão do ITCMD, que seria possível mudar bastante coisa, aperfeiçoar de uma maneira importante o ITCMD nos estados, e a mesma coisa com foco nos estados e também nos municípios. Então, essa agenda mais local, com o executivo, marco regulatório e o ITCMD. No Executivo Federal, a mesma coisa, o Confoco já tem minutas tramitando, seria realmente importante que houvesse a sua instalação, ou a criação de um outro locus institucional, enfim, que desse conta desse desafio de conexão com a sociedade civil. E no Executivo, eu chamo a atenção que nessa semana teve a edição de um decreto que vai monitorar os subsídios da União, e lá estão elencados vários dos incentivos fiscais, isenções e imunidades, então é importante acompanhar o movimento do Executivo com relação aos benefícios tributários para as organizações. No Legislativo, acho que já é mais claro, né, para todo mundo aqui, tem projetos de lei tramitando da 13.019, com relação aos incentivos fiscais, é esse o lugar do federal em que se decide, e os fundos patrimoniais, a gente está aí no momento de tramitação final, esperando só a votação no plenário do texto final. E, por fim, então, a gente tem essa dimensão, né, legislativo e executivo. Existem ações muito importantes tramitando no Poder Judiciário, se a gente for olhar a Corte superiores, principalmente. Então, a gente também tem produzido conteúdo sobre esse assunto no projeto. Convido a todos para acompanharem as nossas publicações e participar dos eventos, que a nossa ideia é amadurecer esses achados e, com vocês, ir construindo estratégias de avanço. Obrigada.